Olá, a nossa aula de hoje vai tratar do embargo interdição. É uma nova NR, né? Ela foi atualizada, é a NR3, e ela entrou em vigor desde 20 de janeiro deste ano. Então é uma norma bem atual e, portanto, interessante para vocês aprenderem. Considera-se grave e iminente risco toda condição ou situação de trabalho que possa causar acidente ou doença com lesão grave ao trabalhador. Embargo e interdição são medidas de urgências adotadas a partir da constatação de condição ou situação de trabalho que caracterize grave e iminente risco ao trabalhador. Então existe uma diferença entre embargo e interdição. Normalmente o embargo ele implica na paralisação parcial ou total de uma obra, enquanto a interdição ela implica paralisação parcial ou total da atividade de uma máquina ou equipamento, de um setor de serviço ou até, em último caso, do estabelecimento. O auditor fiscal do trabalho ele deve adotar o embargo ou a interdição na menor unidade onde for constatada a situação de grave e iminente risco. Então, ele não pode, teoricamente, interditar uma empresa por causa de um equipamento que está oferecendo perigo, né? Então, ele sempre vai adotar ele vai isolar onde está o problema, interditar aquela parte, né? Evidentemente, se for um caso em que haja necessidade de separar a empresa como um todo, ele vai adotar essa medida. Mas a prioridade é, para não também prejudicar as empresas, né? Ele vai só atuar aonde estiver o risco, né? Que possa gerar aí um iminente, né, acidente. E como é feita essa caracterização do grave e iminente risco, né? Então, nós vamos estudar duas tabelas iniciais, né? Uma tratando, né, do potencial esperado de um evento, tá? Que seria a consequência, e a outra estudando a probabilidade ou a chance, né, de esse risco estar ocorrendo. Então são duas tabelas. Então a primeira, classificação das consequências. Então a gente tem numa coluna consequência o grau, né, da consequência. Então a gente começa com a morte. Pode ser uma consequência severa, significativa, leve ou nenhuma. Então, para a gente facilitar a escolha, né, dessas opções, a gente tem os princípios gerais que descrevem cada uma delas, né? Então, morte, por exemplo, pode levar a óbito imediato ou que venha a ocorrer posteriormente. Este ocorrer posteriormente pode ser uma situação que vai se agravar e levar à morte, por exemplo, depois de anos, né? Mas a gente analisa a possibilidade da morte. Então, mesmo que ela seja de imediato, ou que essa morte venha a ser decorrida depois de um longo período. Severa pode prejudicar a integridade física ou a saúde, provocando lesões ou sequelas permanentes, né? Então a gente pode aí ter uma amputação, né, de um membro, por exemplo, ou a perda de uma função, né, da saúde. Significativa, né? Ela prejudica a integridade física da saúde, provocando lesão que implica, né, na incapacidade temporária por prazo superior a 15 dias. E leve é
uma lesão, né, que implique uma capacidade temporária inferior ou igual a 15 dias. E nenhuma é quando a gente não tem nenhum efeito à saúde. Então, essa seria a primeira tabela analisada, classificação das consequências. A outra tabela, ela vai classificar as probabilidades. Então, da mesma forma, a gente tem uma classificação provável, possível, remota e rara, e a descrição para facilitar a gente tomar a decisão dessa classificação. Então, provável, medidas de prevenção inexistentes ou reconhecidamente inadequadas. Então, se espera uma consequência, né, com grande probabilidade que aconteça ou se realize. Possível, quando eu tenho medidas de prevenções, mas que elas apresentam desvios, né, significativos. Elas não conseguem evitar totalmente o risco. Não há garantias, né, que essas medidas sejam mantidas. Então, uma consequência talvez aconteça, com possibilidade que se efetive, né, o risco. Remota, eu já tenho umas medidas de prevenções mais adequadas, né, mas ainda tenho pequenos desvios, né? Então não há garantia de que sejam mantidas sempre ou a longo prazo. E rara, eu já tenho medidas adequadas, né? E a consequência não é esperada, né? Então a ocorrência desse fato seria algo extraordinário. Então, desta forma, eu consigo já classificar esses dois elementos, né? Seria a probabilidade e a consequência. Na caracterização de grave e iminente risco ao trabalhador, deverá ser encontrado, né, o excesso de risco por meio da comparação entre o risco atual, que é aquela situação encontrada na inspeção, e o risco de referência, situação objetivo. Seria uma situação em que deveria se encontrar, né, para atender às normas regulamentadoras. Vamos imaginar que a gente está no presente, né, comparando a situação no momento, e a situação objetivo, ela é uma situação futura, né, que a gente imagina com a implementação do que a norma pede, para que seja regularizado esse problema. Então, o excesso de risco representa o quanto o risco atual, né, está distante daquele ideal, né, quando a gente adotar as medidas de prevenção. Então, nós temos aqui uma linha de tempo, né, que a gente está medindo o nível de segurança atual, né, e a gente tem aqui o nível de segurança ideal. Então aqui seria tipo uma linha de tempo. Então o excesso de risco, ele na verdade vai ser, né, a diferença, né, do nível de segurança que a gente tem do que o nível de segurança que a gente pretende, né, após a implementação das medidas de segurança. Então nós vamos ter que determinar esse excesso de risco. Para isso, nós vamos usar mais uma tabela. A gente tem a 3.3, que ela trata quando a exposição do risco ele vai atingir, né, uma única pessoa. Então é uma exposição individual. E a gente tem a tabela 3.4, que ela vai analisar o risco, né, quando ele afetar várias pessoas ao mesmo tempo. Então, eu tenho que analisar se aquele risco,
né, atinge uma pessoa, eu uso a tabela 3.3. Se ele atinge mais de uma pessoa, eu uso a tabela 3.4. Então aí eu tenho a tabela 3.3, né, que eu tenho, num primeiro momento, uma classificação de risco atual, que são aquelas duas primeiras tabelas, né, que a gente já determinou a consequência, o grau da consequência e a probabilidade. Então, essa tabela a gente vai analisar, né, e marcar aquilo que a gente já identificou. E aí eu tenho a probabilidade de referência, né, que aí eu teria, aqui eu estaria prevendo já o futuro, né, com a instalação da medida de prevenção. Então eu vou fazer uma análise, né, igual a que eu fiz anteriormente, só que desta vez considerando que o equipamento ou a obra, né, tenha as medidas de segurança exigidas pelas normas regulamentadoras. E aí, fazendo cruzamento, né, do atual com o futuro, eu vou chegar à determinação, né, do excesso de risco, que ele é classificado como extremo, substancial, moderado, pequeno ou nenhum. Eu tenho uma outra tabela, né, que ela vai fazer essa mesma análise, só que considerando que eu tenho várias vítimas atingidas por esse risco. Então, desse cruzamento, né, dessas análises, é que nós vamos ter a decisão do embargo e interdição. Então, os requisitos, né, para se ter um embargo ou interdição. São passíveis de embargo ou interdição a obra, atividade, a máquina ou equipamento, o setor de serviço, estabelecimento, com a brevidade que a ocorrência exigir, sempre que o auditor fiscal do trabalho constatar a existência de excesso de risco extremo. São passíveis de embargo ou interdição a obra, a máquina ou equipamento, né, a mesma coisa, é quando for constatado o excesso de risco substancial. Então vejam que, tanto para o extremo quanto para o substancial, já é requisito para o embargo ou interdição. Então, concluindo, né, pela viabilidade de imediata adequação, o auditor fiscal do trabalho determinará a necessidade de paralisação das atividades relacionadas à situação de risco e adoção imediata de medidas de prevenção e precaução para o saneamento do risco, que não gerem adicionais. Então, se for algo que eu possa corrigir ali momentaneamente, é feita essa correção, né? Só que ela tem que ser de imediata, né? E aí eu evito fazer o embargo ou a interdição. Porém, se essas implementações não forem, né, não há possibilidade de serem implementadas de imediato, aí ocorrerá o embargo ou a interdição. Então, para a gente poder entender um pouquinho melhor, a gente vai fazer um estudo de caso. Então, em uma inspeção do trabalho realizada em uma marmoaria, foi constatado que a máquina que dá o polimento do mármore possuía um sistema de exaustão sem um sistema de umidificação, o que não reduzia a geração de poeira decorrente de seu funcionamento a níveis aceitáveis. Então, nós vamos estudar esse caso, né? Então, em medicina ocupacional, aprendemos que sílica livre, acima do limite permitido, é responsável
pela doença silicose, né? Que além de ser a mais antiga, é uma das mais graves doenças pulmonares relacionadas à inalação de poeiras minerais, né? É uma fibrose pulmonar causada pela inalação de poeiras contendo partículas finas de sílica livre cristalina, que leva de meses a décadas para se manifestar. Só que quando isso ocorre, né, o trabalhador praticamente está condenado à morte, não tem reversão. Então, estudando, né, a causa, né, a gente fica fácil até agora a gente determinar aqui a classificação das consequências, né? Então, conforme a gente viu anteriormente, essa consequência ela vai ser a morte, né? Então, a primeira etapa, né, dessa classificação que a gente encontrou naquele momento, né? Então, a gente já fez a classificação da consequência. E agora, a probabilidade disso acontecer, né? Então, a gente tem que analisar, né? Então, praticamente, o que a gente identificou é que ali está faltando, né, medidas de prevenção, porque o que existe, né, não é o suficiente para estar eliminando o risco, tá? Então, uma consequência esperada com grande probabilidade que aconteça ou se realize. Então, o trabalhador que ficar exposto àquela poeira, fatalmente ele vai adquirir a doença silicose. Então, a gente já identificou a probabilidade da condição atual também. Então, a gente vai utilizar a tabela 3.4 porque todos que estiverem trabalhando na marmoraria vão estar inalando a sílica livre. Então, não é só a pessoa que vai estar operando o equipamento que vai estar se contaminando. São todos que trabalham naquele ambiente, né, naquela marmoraria. Então, a tabela escolhida para esse estudo é a tabela 3.4. Então, a gente vai já alimentar esses dados, né? Consequência da condição, né, encontrada, morte severa e a probabilidade provável. Então, teoricamente, né, a gente já teria nessa linha, qualquer que fosse o resultado encontrado, né, na adoção da medida, a gente já teria aqui um excesso de risco extremo, porque todos dessa linha caíram no excesso de risco extremo. Mas vamos fazer a avaliação completa para vocês entenderem. Então, consultando a NR15 anexo 12, quando trata de sílica livre cristalizada, o item 8, ele diz que as máquinas e ferramentas utilizadas nos processos de corte e acabamento de rochas ornamentais devem ser dotadas de sistema de umidificação capaz de minimizar ou eliminar a geração de poeira decorrente de seu funcionamento. Então a gente já sabe que aquela máquina, para voltar a trabalhar, né, ela terá que ter implantada um sistema de umidificação, né, que seria onde ocorre, né, o atrito da ferramenta com o mármore, né, para fazer o polimento. Então ali eu tenho que ter uma umidificação para essa poeira não ir para o ambiente. Além, é claro, de um sistema de exaustão para aquele, né, resíduo que ainda escapar, ele fique no exaustor. Então, vamos analisar a classificação de consequência prevendo, né, a instalação do umidificador. Então, a gente pode concluir
que ela vai ser leve, porque a gente sabe, né, que no ambiente de marmoaria dificilmente a gente elimina totalmente. Então, ainda mesmo que adotada a condição, né, que a norma exige, ainda assim a gente pode ter casos em que o trabalhador acabe pegando uma alergia, né, tem aí uma irritação qualquer e acabe ficando aí afastado num prazo menor de 15 dias. E com relação à probabilidade, ela passa a ser remota, né? Porque medidas de prevenções adequadas, mas com pequenos desvios ainda, né? Ainda que em funcionamento, não há garantias que sejam mantidas sempre ou a longo prazo. Uma consequência é pouco provável que aconteça, quase improvável. Então aí a gente teria a classificação da probabilidade, tendo em vista a implementação da modificação no equipamento. Então agora a gente volta à tabela, né? A gente já classificou a situação encontrada, então agora a gente vai classificar a situação considerando a implementação da medida protetiva. Então tá aí. A gente teria, né, conforme a gente analisou, leve ou nenhuma, né, consequência, e uma probabilidade remota. Então, fazendo o cruzamento, né, das duas linhas, a gente chegaria aqui no extremo. Mesmo assim, né, ela continuou no extremo, então eu teria aqui excesso de risco extremo. Então, acredito que não ficou fácil de vocês entenderem, né, a metodologia que é utilizada pelos auditores fiscais e até pode ser utilizada pelos técnicos para verificarem, né, se existem ou não a necessidade do embargo ou da interdição de uma obra ou de um equipamento. Então, a conclusão do estudo deste caso, né, o equipamento responsável pelo polimento e acabamento do mármore deverá ser interditado até que as medidas de proteção, que seria a inclusão de um sistema de umidificação, seja implementada no equipamento, né? E observem que a marmoraria não foi interditada, mas sim o equipamento. Bom, pessoal, espero que vocês tenham compreendido, né? E agradeço aí pela atenção de todos.